A mágica arte de soltar, certo? Certo. A gente usa esse termo, né? Soltar, que entra na mesma linha de desapegar das coisas, né? Então hoje vai ser bem interessante. Muito. É, então, a gente tem que entender o seguinte, né? Gostei. Ah, vamos embora, deixa que trava. A gente vê o que faz. Vamos lá, Vamos então. tocando, faz parte. Então, a gente fala em soltar, desapegar das coisas, né? Por quê? Nós temos que pôr na nossa cabeça o seguinte: aquilo que a gente já falou lá atrás. Nós somos um corpo físico ou nós somos um corpo espiritual, né? A gente é espírito. Dependendo da nossa resposta, dependendo do que a gente acredita, aí a gente vai acabar tendo alguns resultados, certas consequências. Então, por exemplo, um dos maiores sofrimentos que a gente tem aqui, que a humanidade tem, é a questão do apego à matéria. A gente ser apegado às coisas materiais causa muito sofrimento. Isso tem uma lógica se a gente parar para raciocinar. Por quê? Porque a gente é um ser espiritual. Então, para o universo, as coisas são muito simples, né? É uma realidade que a gente encontra no universo e não foge dele, a gente não consegue fugir dele. Então, se a gente parar para pensar, a gente está vivendo, né, no momento, nesse universo físico, né, matéria, a gente tem corpo, a gente enxerga as coisas, mas a gente está só de passagem. E também é muito simples da gente ver isso, né? Chega um determinado momento que a vida transcende, ela acaba, a gente morre. Então, são lógicas em cima de lógicas que faz muito sentido se a gente parar para analisar. E qual que é o detalhe desse sofrimento que a gente fala? É as pessoas estarem apegadas na matéria, sem saber que existe um universo infinito de coisas. Existe um universo infinito. E a gente é apegado aqui, né? Nesse planeta material ainda. O grande problema é estar apegado. Né? Aí eu escuto muita confusão nesse termo, que as pessoas entendem o seguinte, que desapegar é não ter as coisas. E não é assim que funciona, é muito pelo contrário. Desapegar é um sentimento que a pessoa tem. A gente tem que trocar esse sentimento de apego das coisas. Sentimento de posse, né, Rafa? Sentimento de posse. Né? Então, se a gente é apegado, por exemplo, a uma casa, né, a gente vai sofrer se a gente perder essa casa. Vai causar sofrimento. Isso a gente está falando de bens materiais, mas aí a gente pode expandir isso. Né? Ser apegado à família, ser apegado a um relacionamento, ser apegado a situações do passado. Só nessas coisas que a gente falou, tanto de sofrimento que a gente está criando para a gente mesmo. Só em função de apego. Mas desapegar não é não ter, é ter, usufruir, curtir o momento, faz parte, mas sem ter apego. Que é isso que a gente traz em outras palavras, né? É o soltar que a gente quer trazer. Então, o apego é um sentimento, é um sentir. É só a pessoa olhar para dentro, a gente já explicou o que é o sentir, né? Olhar para dentro e sente. Se sentir apegado a alguma coisa, uma hora vai trazer sofrimento.
porque a gente está apegado a coisas passageiras. O mundo material... E o soltar também acaba trazendo muito mais alívio, né, Rafa? As pessoas não têm consciência do quanto de alívio isso traz, né? Esse soltar. Às vezes, assim, o falar soltar parece muito simples, muito... É simples, sim, para quem hoje já tem uma prática de fazer isso. Chegou, recebeu, tá, e tudo legal, solta. Que não, a gente sabe o pertencimento, de que não nada nos pertence por aqui, entendeu? Mas quando a gente consegue trabalhar isso, esse soltar realmente, que parece tão fácil, mas quando você traz para dentro e começa a trabalhar, tem sim um pouco de uma certa dificuldade aí, mas quando você consegue chegar no ponto de soltar realmente, de coração, isso se transforma e a gente sente. O sentir é muito claro. É uma libertação, na verdade, né? É isso que eu ia falar. Vou dar um exemplo. Assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, um relacionamento. Tá? Vamos imaginar um relacionamento, né? Um casal lá. Aí esse casal se separa, né? E um deles fica apegado àquele relacionamento que já passou, àquela pessoa que já foi embora. Então a pessoa fica amarrada, fica presa ao passado. Isso é um apego, também é um tipo de apego, né? É um sentimento. Aí o que acontece? É só a gente pensar, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir arrumar relacionamento novo, a vida dela começa a não fazer mais sentido, ela fica desanimada, fica para baixo, começa um monte de sofrimento por estar apegado a um relacionamento que já passou. Quando ela sente, quando ela traz esse sentimento do soltar que a gente fala, desapegar desse, né, terminando esse exemplo, desapega desse relacionamento que já passou, ela se liberta. Então, veja, é simples. Ela se liberta para quê? Para fazer a caminhada dela de novo. Encontrar outro parceiro, encontrar uma outra experiência, fazer novos amigos, estar de bem com a vida de novo, porque todo aquele sofrimento ela deixou para trás. Isso é desapegar, é um sentimento, isso é soltar, né? Isso vai trazer benefício para as pessoas. Deixa aquele sofrimento das amarras do passado, no nosso exemplo do relacionamento, né? E está livre de novo para continuar a caminhada dela, para continuar a vida. Existe muito isso também na morte, né? Tem pessoas que morrem em vida junto com quem se foi. A gente vê muito isso. Sim, tem vários exemplos a gente começar a pontuar, né? E tudo isso é o quê? Apego. E esse apego é também em função do seguinte, um pouco de falta de conhecimento de como as coisas funcionam. Então, na verdade, é falta de conhecer como o universo, como ele rege, né? Como ele nos guia diante da vida. E se a gente parar para analisar, o apego não faz sentido, porque a vida aqui já é passageira. Para que você vai se apegar a algo que a gente tem certeza que é passageiro? É certeza, uma hora. É aquela história, todo mundo sabe que uma hora vai morrer, vai desencarnar. Todo mundo tudo é tem certeza. Nosso e tudo não é nosso ao mesmo tempo, né? Então, se a gente soltar, desapegar, na verdade a gente vai aproveitar muito mais essas coisas. Porque a gente tem a certeza de que a gente a gente tem liberdade para se um dia, né, vamos dizer que se a gente perder, a gente tem a certeza que a gente vai conquistar outras coisas. Porque, como a gente já falou, tudo é aprendizado. Então, se naquele momento fez parte a perda, é porque você vai ter outra oportunidade para aprender, né? Uma vivência diferente,
uma vivência nova, novos conhecimentos. E sabe o que acontece? Quando a gente conversa com as pessoas, e explica isso para ela, e depois ela acontece na vida dela que ela faz isso, ela fala assim, por que eu não entendi isso antes? Pode ver. Quem nunca teve um tipo de exemplo desse que sofreu. A hora que desapegou, mesmo às vezes sem ter esse conhecimento, mas achou que estava na hora de mudar, a pessoa se liberta de um jeito que até as pessoas acham estranho o comportamento da pessoa. Mas o que aconteceu? O sentimento... Muitas vezes é uma pessoa fria, é isso, aquilo, outro, mas não é o entendimento que chega. E daí o que acontece? A pessoa desapega daquele sentimento e se liberta, se transforma, né, para o novo, para algo diferente. Isso é muito claro nas pessoas quando acontece, e todo mundo percebe, só que muitas vezes não entende o que aconteceu. E isso está relacionado a tudo. Tudo que a gente tem sentimento de apego vai trazer sofrimento. É a fluidez, né? É a fluidez acontecendo. Você tem que deixar fluir. E aí o que acontece? Aí entra outra questão, ó. Por que a gente tem essas percas? É simples, porque o universo é movimento o tempo todo. Então se a pessoa inteiro, né? para na vida para ficar pegada a alguma coisa, né? O universo dá um jeito daquela coisa, né? Seja bem materiais, seja um relacionamento. Se o relacionamento não está trazendo mais fruto, não está trazendo mais aprendizado, o universo vai dar um jeito de fazer mudanças. É simples. Porque as pessoas têm que crescer, as pessoas têm que evoluir. Não tem saída. E é muito simples a gente começar a enxergar isso. Vamos pegar um empreendimento, né? Uma pessoa que vai empreender, tem um comércio. A hora que ela para de se atualizar, a hora que ela para de se modernizar, a hora que ela para de seguir esse fluxo do universo, automaticamente ela vai quebrar, ela vai falir, ela vai ter problemas. Então, essas coisas são muito simples da gente começar a enxergar. Basta que a gente expanda um pouquinho, né, para a gente enxergar mais esse universo. Porque tudo que acontece é em razão da gente estar crescendo e evoluindo. As pessoas que não param, que estão crescendo e estão evoluindo, elas têm desafios. Todo mundo tem desafio, porque o desafio vai trazer esse crescimento, vai trazer esse aprendizado, vai trazer essa expansão de consciência que a gente chama, né? Só que muitas pessoas olham o desafio como um problema, como sofrimento, e aí ela acaba trazendo isso para dentro da vida dela, né? Sendo que ela poderia olhar isso como um desafio, encontrar soluções e resolver. Resolve aquele problema, aprende bastante, evolui, progride, prospera. Isso em todas as áreas da vida, seja em relacionamento, seja na amizade, seja no âmbito familiar, em qualquer situação, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. A hora que a gente para de aprender, para de evoluir, o universo vem e dá um jeitinho de fazer a gente se mexer, sair da zona de conforto de novo, né? Isso é zona de conforto, né? As pessoas se apegam ao passado, se apegam às pessoas, zona de conforto. Então o universo vem e dá um jeitinho de fazer as coisas acontecer de novo, evoluir, crescer. E a gente precisa também estar muito atento ao nosso sentir, né, Rafa? E às vezes o próprio sentir nos indica o momento, até onde a gente deve. Às vezes você está num lugar, mas você está contrariado, é numa empresa, é num serviço, entendeu? Eu acredito muito nisso, que chega o momento que você precisa tomar uma decisão. E você precisa fluir dentro disso. O que é? Solta.
isso é uma outra situação, né? Às vezes a pessoa, né? Ela expandiu bastante já, ela cresceu, e ela não cabe mais em certas situações. As pessoas não entendem isso, né? Isso também é um apego, né? Ela não quer algo novo para ela, mas ela já não cabe mais naquele emprego, ela não cabe mais naquele tipo de amizade. Ela cresceu, ela evoluiu, ela está, né, naquele fluxo que o universo está trazendo. E chega um ponto que ela começa a sofrer lá dentro, né? Que é o sentir que a gente chama. Né? Começa a sentir lá no fundo que o próximo não vai, tá difícil, sabe? E tem que tomar uma decisão. E cada vez que o tempo passa, aquela decisão chega mais perto, e chega uma hora que ela vai ter que tomar uma decisão. Porque ela não cabe mais naquele meio. Ela não cabe mais naquele trabalho. Ela tem que sair, ela tem que... Novos horizontes, ela tem que encontrar novos horizontes, novos desafios. Né? E dentro disso, né, que a gente está falando de sentir essas coisas, às vezes as pessoas não conseguem entender como isso funciona, né? Esse soltar. Né? Por que a gente fala em soltar a matéria, soltar as coisas? Porque a gente precisa evoluir, progredir. Né? Então a gente solta o que a gente deseja, a gente solta, a gente desapega do que a gente quer. Porque o universo funciona dessa maneira. O universo, olha que coisa interessante, o universo não cria nada para ele mesmo. É outra, é outro, é outro jeito de ver as coisas com um raciocínio lógico. O universo não cria nada para ele. Né? Você vê, a gente vive num planeta lindo, maravilhoso, que o universo criou para nós usufruir. Então, se a gente quer, né, chegar a esse patamar de também fluir com o universo, a gente tem que criar as coisas para os outros. Então, não faz sentido você ter apego a alguma coisa. Então, quanto mais apego a gente tem, menos coisas a gente tem. Quanto mais a gente solta, mais coisas a gente vai ter. O universo é assim. E é só a gente parar um pouquinho e raciocinar. E tem vários tipos de ganhos, né, Rafa? Uns acredita mais num ganho material, outros é mais no ganho espiritual. Eu acho que isso é muito válido para ambos os lados, entendeu? Tudo é aprendizado. Porque são valores diferentes. São importantes, os dois são muito importantes, mas eu acredito que cada ser tem uma forma de terem valores, como que eu vou dizer para você? O que lhe é importante. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é onde a gente tem que chegar. Não é onde que a gente quer chegar, onde que a gente tem que chegar. E se a pessoa der valor a essa coisa material, mas der valor ao extremo de apegar, ela vai ter sofrimento. Então, continua na mesma situação. Então, qual que é o nosso objetivo? Evoluir espiritualmente. Não tem saída. Não adianta a gente ficar mascarando. Não tem saída. Ou a gente evolui espiritualmente, ou a gente vai ter sofrimento. Ponto final. Agora, assim, não tem jeito. Agora, assim, se a pessoa quer, ou né, uma necessidade, para mim evoluir espiritualmente, eu preciso de bens materiais. Ok. Você vai ter o que você quiser para você evoluir. O universo vai te dar. Eu só vou evoluir espiritualmente se eu ficar milionário. Beleza. O universo vai te dar os milhões que você quer. Só que é o seguinte, vai ter que evoluir. Tem que ser muito sincero nessa evolução. Certeza. Aí que está o segredo das coisas. A gente tem que ser sincero. Tá? Se a pessoa quer ficar milionário para evoluir e for sincero, vai ter milhão à vontade. Eu preciso de bens materiais. Ok, não tem problema. Só que onde que está o X da questão? Evoluir espiritualmente. E isso o universo não abre mão. Porque ele é assim. Então, as leis
leis que regem esse universo faz com que a gente tenha evolução espiritual. E a gente pode ter bens materiais à vontade, pode usufruir à vontade, não tem problema. Porque faz parte desse momento da nossa vida, ter as coisas. Faz parte. Só a gente não pode ter apego, né, e deixar de evoluir espiritualmente. Só isso. E agora a gente parar para analisar, tudo que a gente faz leva à evolução espiritual. Só que as pessoas não perceberam isso ainda. São Todo coisas trabalho que ninguém consegue, né, Rafa? Estão tão preocupados em outras coisas, em outros detalhes, que não conseguem sentir isso, essa mudança tão sutil e tão clara dentro de tudo. Porque vamos pegar essa questão dos materiais, a gente falou dinheiro. Tá, se a pessoa for honesta, né, realmente querer ganhar dinheiro, ela vai começar. Só que a gente já percebeu por aí, ela ganha tanto dinheiro, que isso para ela já não, né, não tem mais aquele valor. Então vai chegar a um ponto que ela vai ter tanto dinheiro que ela não sabe nem onde gastar, não sabe mais onde pôr, não sabe mais onde investir. Olha que simples. Por que chega nesse patamar? Porque ela precisa evoluir espiritualmente. Olha que coisa muito interessante. Vai estar sempre faltando algo, né, Rafa? Porque se ela não concluir a evolução espiritual, ela pode ganhar milhões, mas ela vai continuar sentindo falta de algo. Sim. E se ela evoluir, ela vai continuar milionária? Vai. Vai. Não tem diferença. Só que o que vai mudar? Vai mudar o jeito que ela vai investir ou gastar esse dinheiro. Isso vai mudar. Começa a mudar. Porque ela começa a perceber realmente o que importa. Quais são os verdadeiros valores, né? Quais são os verdadeiros valores que importam. E ela vai começar a sentir isso. Então, uma pessoa vai evoluir espiritualmente se ela realmente querer em qualquer área. Ela pode evoluir no esporte, ela pode evoluir com os animais. Não tem saída. Se as pessoas começar crescimento a trabalhar de qualquer forma. De qualquer forma. E vai chegar um ponto que ela vai crescer tanto materialmente que vai bater em alguma coisa que ela vai perceber que tem algo a mais. Só que qual que é o detalhe? As pessoas não buscam esse crescimento, nem que seja material, a gente vê por aí, né? As pessoas não buscam esse crescimento até o último limite, seja no esporte, seja qualquer situação. E aí fica nesse meio termo, então nem para cá e nem para lá, e aí não desenvolve, não cresce, não evolui. Então, se a pessoa pegar e for até as últimas consequências do que ela que ela se propôs a fazer, vai chegar num ponto que ela vai bater na questão espiritual. Não tem saída. Não tem saída. Já tem aqueles que querem evolução espiritual para ontem, né, Rafa? E vira uma busca e as coisas, assim, você vai tomando gosto por pequenas coisas e vai sentindo e quer mais e vai buscando mais. E as coisas começam a acontecer de uma forma, assim, um tanto quanto mágica, né? Você dentro dessa evolução. Você falou uma coisa interessante, é o querer. De novo, ali, a pessoa que quer ali, ela começa a buscar esse conhecimento, ela começa a se aprofundar de tal maneira, vai achar. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. O que você quer, você vai achar. Pode ter certeza. O universo vai te dar, ele quer a evolução. O universo responde a tudo, né? O universo está doido para a tua evolução. O que você quiser, mas tem que querer até as últimas consequências, tem que ir a fundo. Você quer bens materiais? Beleza. Então, bens materiais. Trabalhe bastante. Não, vai lá, se aprofunda. Quer ficar
milionário, bilionário, ganha mesmo. E mais, e queira mais. Vai chegar um ponto que você não vai ter saída. Você vai ver que está faltando algo, o universo vai te mostrar. Só que as pessoas não param para sentir, né? A gente fala tanto de sentir, mas não tem outra palavra, é sentir. Olha para dentro, olha para dentro, esquece um pouco o mundinho aqui fora, né? Esquece um pouco, desapega, que seja 10 segundos, 1 minuto, olha para dentro e começa a fazer uma reflexão, ver se você não vai encontrar, né, essas perguntas que todo mundo faz e o universo vai te dar as respostas. Seja de alguém, seja de um livro, seja do que for. Sempre tem resposta, né? Sempre tem resposta. A gente não fica sem resposta quando a gente volta para dentro. É inevitável isso. Exatamente, porque a gente vem, né? A gente vem do mundo espiritual. Também não tem saída. Não importa no que acredita ou deixa de acreditar, a gente vem de lá. É só querer. Aí que tá. É só a gente querer que as respostas vêm. E vem forte. Vem claro. A gente começa a entender muito bem. Por que tanto sofrimento? Por que tanto disso? Por que daquilo? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? São perguntas simples que o universo vai te dar a resposta. Pode ter certeza. Não tem saída. Né? A gente faz parte do universo. Ele é muito maior que um planeta. Tem que ter consciência disso. Eu não acredito nisso. Não acredita? Então, você não vai ver. O universo não vai te dar o que você não quer. Isso é outra coisa muito interessante, né? Se você não quer ver nada, se você não quer saber de nada, o universo está te esperando. É assim que vai ficar, né? Isso chama-se livre-arbítrio. Então, as pessoas acham que na verdade, para tudo tem explicação, é só querer. Para tudo tem uma explicação. Agora, será que as pessoas aceitam a explicação da realidade como ela realmente é? Essa é a questão, né? Será que as pessoas aceitam? Será que elas têm essa aceitação de como a realidade realmente funciona? Porque, caso contrário, ela não vai ver mesmo. Porque a partir do momento que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, já não tem, eu acredito assim que seja parte para uma outra lógica da coisa, né? Se a parte para um apego materialista. É apego materialista. É simples. Como é que as pessoas... o que as pessoas acreditam, por exemplo, da morte? É simples. Essa resposta vai trazer muitas outras respostas do que quer e do que não quer. Entende? Então, exatamente. Uma pessoa materialista, ela jamais vai ver o mundo espiritual. Porque ela está focada no plano, na matéria. Ela não quer evolução. Muitas vezes está tão apegada aqui, né, Rafa? Está tão apegada aqui, que a hora do desencarne vai continuar por aqui. O corpo vai para a terra, mas o espírito vai continuar aí, porque a gente sabe disso. E daí, então, e aí a pessoa, a pegada é sofrimento em cima de sofrimento. E não adianta, e reclama do sofrimento. E por que eu estou sofrendo? E eu não aceito o sofrimento, é injustiça, mas está apegada à matéria tão profundamente que não consegue olhar para fora disso aqui. E aí o que acontece? Quem é apegado? Sofrimento. Tem saída. Vai sofrer. Então tem resposta para tudo, tem solução para tudo. Mas as pessoas não aceitam de como o universo é, de qual é a realidade do universo. E na verdade, dentro disso aí que a gente está falando, é uma certeza que a gente já nasce sabendo, né, Rafa? Sim.
Todo mundo nasce sabendo como é. Só que a gente precisa buscar. A gente precisa despertar, acordar para essas coisas. Acordar para o mundo espiritual. É um despertar que a gente fala. Tem que despertar. Vai chegar uma hora que vai despertar. Nós estamos trazendo um conhecimento que a gente já despertou para mais pessoas despertar, porque não tem saída. Vai ser assim, uma hora ou outra vai acontecer. Só que quanto antes acontecer, menos sofrimento. É isso que a gente quer. Menos sofrimento. E quanto mais desapegado, mais fluidez vai ter. Tanto então, na hora de um desencarne, como na vida mesmo, né? Outra coisa outra coisa lógica. O mundo material é cheio de problemas. Por quê? Porque são desafios para a gente aprender a crescer. E de onde vem a solução para as coisas? Pode ver que a gente não encontra solução aqui. É só a gente começar a pensar. Cada vez que tem um desafio muito grande, vem uma ideia diferente, vem uma tecnologia diferente. De onde que vem isso? Se não existia antes aqui. Vem do plano espiritual, é simples. Então, quer resolver as coisas aqui? Quer criar solução? Conecta, começa a conectar com o mundo espiritual. É simples. Busca fora da matéria a solução. Já existe conhecimento para isso, já existe estudos para isso, basta querer. Mas se a gente põe uma lógica de raciocínio, a gente não encontra solução aqui. Aqui é só problema, mas problema para quem está apegado à matéria. Para quem já soltou, para quem já desapegou, é um desafio para crescer mais, para evoluir mais. Essa é a lógica. Então, às vezes é tão simples, né, que as pessoas não param para pensar nesse assunto. Não param para racionalizar. Né, é o que a gente fala, são práticas diárias que fazem toda a diferença, né? Que começa com querer, né? Quando a Exatamente. pessoa realmente quer, as coisas vão aparecendo, vai colocando em prática e a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo. E é sempre aquela história. É sempre de dentro para fora. E os resultados são visíveis. Se tornam visíveis. Sim, porque a gente... Às vezes assusta. Tem coisas que assustam muito, né? A gente sabe bem disso. O desconhecido assusta. Né? O desconhecido assusta. Mas a gente não pode ficar preso a esse susto por uma única razão. O que a gente tem dentro da gente? As pessoas não entenderam isso ainda. A gente não é um corpo físico. Desconhecido que faz a gente crescer, né? Dentro de tudo isso. A gente não é um corpo físico. E a gente, quando olha para dentro, é desconhecido também. Dá mais susto ainda. Falei, nossa, eu sou tão poderoso assim? As pessoas são poderosas, elas mudam, elas transformam. Tá cheio de exemplo aí mundo afora, que uma pessoa consegue tantas coisas, tantas mudanças. Por quê? Porque essa olhou para dentro e descobriu quem ela realmente é. Mudou os pensamentos, começou a agir de acordo com o que a sua essência quer. Exatamente. Sua essência precisa. Nós somos... A gente sempre fala em questão de energia, né? Vamos falar de energia. A gente é um universo, tem um universo dentro da gente de energia. Só que nós não sabemos usar ainda. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente tem preconceito, a gente é muito pessimista. Então, quando a gente começa
a trabalhar nossas emoções, a trabalhar nossas crenças, a trabalhar os nossos pensamentos, e a gente vai fazendo o quê? Vai liberando essa energia que a gente tem dentro para resolver, não problemas, vamos parar de falar em problemas, vamos falar de desafios para a gente crescer. Quanto mais desafios a gente tem, mais a gente aprende, mais a gente cresce. É simples, né? A gente, sabe como a gente chama esse universo dentro da gente? A gente chama de centelha divina. Todo mundo tem uma dentro. A gente tem que aprender a se conectar com nós mesmos. Olha a dificuldade, né? Se conectar com a gente mesmo. Saber quem realmente a gente é. A gente é uma centelha divina, um pedaço do universo dentro da gente. Olha que coisa maravilhosa. Por que não usar isso? Quando a gente começa a se conectar com isso, é até engraçado até de falar, né? Porque para as pessoas às vezes pode parecer muito estranho, mas para a gente assim que já está convivendo nisso, que já está, as coisas acontecem de um jeito interno e não tem como você falar não. Não tem mais como você, entendeu? Negar as coisas. Exatamente. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, descobre essa centelha, a gente começa a ter uma certeza das coisas, tá? Porque tudo começa a ficar muito claro. E aí a gente coloca em prática no mundo material que a gente está vivendo isso. Aí é um negócio que flui, é um negócio que dá certo, é um relacionamento que acontece, né? Aí é um relacionamento feliz, alegre, tudo começa a andar numa harmonia, porque o próprio universo quer assim. O universo, o que o universo é? Amor, alegria, felicidade, prosperidade, crescimento, evolução. Se você olha para dentro, se conecta com você mesmo, descobre que você é um universo por dentro. Por que vai ter problema em ser feliz, em ser alegre, em ser próspero? Problema nenhum. Onde que está o problema? As pessoas se apegam na matéria e aí não encontra esses meios, não encontra essa energia, aí começa a arrumar problema. A energia começa... foca tanto no material que o espiritual vai ficando para depois. Essa é a verdade. E aí começa... É a negação do que é real na nossa vida. Não tem como negar. E aí você começa a nadar contra a correnteza. Vai ter problema. Aí começa a cheio de medo, começa a não entender as coisas. Aí vai fazer um negócio lá, não percebeu certas coisas, não deu certo, encontrou as pessoas erradas. Por quê? Porque está focado na matéria só. Esquece a matéria, desapega, foca dentro, né? Acha, se conecta, que aí você vai entender que as coisas aqui fora fica tudo claro. Porque o universo não quer que as pessoas sofram. Elas querem que elas tenham um relacionamento alegre, feliz, para elas poderem crescer, para elas evoluir. O universo quer um negócio próspero, entendeu? Um negócio que ajude as pessoas, que dê emprego para as pessoas. Isso que o universo quer, só que as pessoas insistem em ficar materialista. E aí começa a ter problema. Porque o mundo material é desafio para crescimento. A solução está no mundo espiritual. Não tem outra saída. É a tecnologia que vai vir. Quanta tecnologia ainda tem para a gente experimentar e a gente não experimentou nada? Da onde que vem essa tecnologia nova que vai vir? As pessoas não conseguem encontrar solução aqui para nada. É só problema, é miséria, é fome, é coisas que quebram, é
Cara, é uma loucura esse mundo, porque as pessoas Mas é estão... que o olhar está muito voltado para fora, Rafa. O olhar está muito voltado para coisas que às vezes sai um pouco daquilo que a gente precisa. Tá, a gente tem que buscar tudo que a gente quer, que a gente precisa para estar bem ali dentro do que a gente foca, dentro do que a gente quer. Mas sem esquecer o lado mais bacana, a nossa conexão direta com a fonte. Que é isso que te faz se realizar dentro daquilo que você quer. É esse contato direto com essa fonte. A gente tem que pensar o seguinte, nós estamos vivendo uma experiência material. Então, se a gente está vivendo uma experiência material, é óbvio que a gente tem que ter coisas materiais. Isso é Sim, óbvio. com certeza. Não tá errado. Mas, Não assim, está às vezes a gente errado. precisa. Não tá, mas a gente A precisa, antes questão, de qualquer coisa, se conectar com isso, com a esse questão está, interno. a questão é que se a gente se espiritualizar, a gente tem essas coisas materiais mais, sim, mais fácil. Acontece mais fácil. Por quê? Porque, pensa bem, uma pessoa que desenvolve alguma coisa lá para ajudar milhares de pessoas, o universo quer isso. Só que as pessoas não conseguem entrar nessa conexão e ter essas ideias, porque elas estão apegadas materialmente. E aí o que acontece? Consequências. É ganância, é jeitinho daqui, jeitinho dali. Não precisa Quanto nada mais eu tenho, mais eu disso. quero. As pessoas estão apegadas, né? Não repartem, não multiplicam, querem só para elas. E aí que acontece essas misérias, é apego material. Se a pessoa se espiritualiza, tudo isso acaba, porque ela vai arrumar solução de onde nem imagina. Porque o universo quer que as pessoas evoluam. Agora, como é que a gente vai evoluir com essa miséria? As pessoas... Imagina uma pessoa com fome, que força ela vai ter para ler um livro, para estudar alguma coisa? Ela vai querer saber de espiritualidade? Ela está preocupada com a fome dela. Olha que troço, que coisa lógica, né? Aí se as pessoas aqui começam a acabar com a fome, pô, todo mundo com a barriga cheia. Próximo passo, né? A preocupação com a fome já foi. Próximo passo, o que tem? Que é aquela história lá de você ganhar muito dinheiro, vai chegar um ponto que, puxa, não tem mais o que eu ganhar em dinheiro, o que eu vou fazer agora? Próximo passo é a questão espiritual, não tem como não ser. E dentro disso, Rafa, a gente vê muito, a gente ouve muitas vezes as pessoas trabalham a vida inteira, conquista tudo o que deseja. Chegou lá no topo, chegou no fim da vida, ele olha para trás e fala, tenho tudo e não tenho nada. O porquê disso? Porque ele trabalhou tanto para conquistar, só que ele não buscou dentro dele o que preenchia realmente a vida. Ele chega ali naquele nível, tanto de riqueza material, não conseguiu conquistar a riqueza espiritual. E você vê muito isso, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas falam, poxa, lutei tanto para conquistar isso, conquistar aquilo, e estou sozinho, me sinto sozinho. Por que se sente sozinho? Porque o preenchimento espiritual não tem. Porque se ele tivesse um preenchimento espiritual, ele jamais iria se sentir sozinho. E a gente vê muito isso. Entendeu? Aí você começa a analisar, você começa a refletir sobre isso. E você começa a colocar isso na balança, e a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, aos poucos, e começar a entender essa evolução, tanto fora quanto dentro. Eu quero algo
conquistar algo fora. Mas eu também quero conquistar isso dentro. Eu preciso disso. Eu preciso me suprir disso. E é assim, na minha visão hoje, para mim, é o essencial, entendeu? É o suprimento principal. Se eu estiver bem aqui dentro, bem resolvida e bem espiritualmente, eu vou estar bem em qualquer lugar. Com ou sem bens materiais, entendeu? É algo muito sutil. É uma coisa assim, muito... É aquela história, né? As pessoas não têm ideia do que é felicidade. As pessoas não têm ideia do que é alegria. Felicidade, alegria, essa paz que eles procuram é espiritual. Você não vai encontrar aqui na matéria. E aí o que acontece? As pessoas conquistam bens materiais e elas têm uma coisa que chama-se euforia. As pessoas ficam eufóricos naquela conquista. É válido? Só que elas confundem muitas vezes com alegria e felicidade, que são coisas espirituais. Quando perde aquele bem material, não consegue, já passou aquela euforia do momento, da compra, da realização, ela vai atrás de mais coisas materiais para suprir aquela realização, aquela euforia novamente. Isso faz parte, né? Só que não é alegria, não é a felicidade espiritual, né? Porque quando a pessoa é feliz, espiritualmente falando, é alegre, as conquistas aqui são todas, né? O fato, às vezes, dela poder levantar de manhã, abrir a janela e olhar o pôr do sol, é uma felicidade, uma alegria imensa. Não tem porque, não importa se ela tem o carro do ano, o carro que não tem, a casa, isso, aquilo, não importa mais. E ela pode ter tudo isso. Aí é questão do querer. Mas a pessoa que já entendeu, já encontrou a felicidade dentro de si mesmo, a alegria, as coisas materiais aqui, está desapegada. Ela solta tudo. Ela dorme em qualquer lugar, ela senta em qualquer lugar é festa, qualquer lugar é alegria. Só que as pessoas precisam sentir isso para começar a entender o que é isso. Começar a ter essa percepção do que é euforia e do que é realmente alegria. Às vezes você brincar com a criança te dá uma alegria que transborda. Às vezes, são coisas bem sutis, e quem está de fora, não entende aquilo. Isso que é engraçado, né? Nossa, não fez? Alegra, não fez nada. O que essa pessoa está vendo? Entendeu? É inexplicável mesmo. Ah, sim. Materialmente é inexplicável. Mas quem já entendeu que aquilo é espiritual, que é um estado de espírito, vai entender certinho o que está acontecendo. Porque vai sentir junto aquilo. Você já passou pela experiência de você passar pelo morador de rua e aquele cara ter tanta coisa linda, te passar tanta coisa boa, entendeu? E numa felicidade, numa generosidade de espírito tão grande, você para e fala, meu Deus, que é isso, né? E a gente vê isso o tempo inteiro por aí. Então, as pessoas não conseguem entender porque materialmente, né, se a gente só focar a questão material, a gente não vai entender nada disso mesmo. Né? Imaginar. Não entende. Porque tem pessoas e pessoas. Cada um tem uma situação. Cada indivíduo tem uma situação. E a gente pode dar milhares de exemplos aqui. Tem um mendigo que se perdeu na vida mesmo, e tem um mendigo que veio espiritualmente por uma experiência dele, um aprendizado dele. Mas a gente cara, quando abre a boca, você escuta tanta sabedoria que você não consegue entender de onde que vem.
Entendeu? Pois é. Você fala, poxa vida, o cara tá morando na rua, sujo, assim, assado, e esse cara com essa sabedoria, com essa alegria, com essa expressão, com esse sentimento vivo dentro, que transborda aos olhos comuns. Se a pessoa olhar o corpo físico, não vai entender. Mas não vai entender nunca. Porque é o que está dentro, né? É o estado de espírito que está dentro da pessoa. E as pessoas têm que... E aí, sabe o que acontece? As pessoas começam a julgar. A gente tem que parar de julgar. De parar de julgar porque a gente não sabe o porquê a pessoa está experienciando, está vivenciando aquele momento. Pode ser de muita alegria e felicidade para ele naquele momento. A gente não tem que julgar se a pessoa tem bens materiais, não tem, se é mendigo, se não é. A gente não sabe quem está ali dentro daquele corpo, que tipo de energia aquela pessoa traz com ela. Faz parte. E muitas vezes pode ser até um teste para a gente mesmo, né, Rafa? Para a gente experienciar. O universo é infinito. A gente não pode deixar ele pequeno. É muita coisa. E a gente tem que parar de julgar as coisas materiais e focar nessa questão espiritual. Porque você vai soltar isso também, né, Rafa? É uma forma de soltar também essa mentalidade. Sim, o soltar é um sentimento. Né? Soltar, vai julgar, solta o julgamento. Você não tem que julgar nada. Não importa se a pessoa fez, não fez, deixou de fazer. Se eu estou bem, que é aquilo que você falou, né? Se eu estou bem dentro de mim, o resto não faz importância. Se eu vou julgar se a pessoa está estragando, fazendo qualquer coisa com a vida dela, é uma experiência dela. Se eu puder ajudar, que bom. Se eu não puder, ótimo, deixa a pessoa viver a vida. Né? Procura outro caminho. Dela. Exatamente, deixa ela experienciar aquilo que ela quer. Né? Aí entra outras questões familiares, né? Pai, mãe, filho, entra tudo aí, ó. Né? Muitos pais seguram seus filhos. Claro, você vai orientá-los, mas deixa eles experienciar, né, o que eles têm que experienciar. Faz parte do universo isso. Tem um ditado que diz assim, eu acredito muito nisso, né, que o universo, Deus, não deixa uma folha cair da árvore sem a permissão dele. Exatamente. Então, gente, se você acredita nisso, acabou. Tudo que acontece é com a permissão de Deus. É a permissão do universo. Então, não tem o que fazer. O negócio cada um tem que viver as suas experiências, seja ela boa, seja ela ruim, mas é um aprendizado. Exatamente. Cada um vai aprender daquela maneira. Né? E são escolhas. Tudo são escolhas nossas. Ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo amor. Né? E o universo deixa isso livre, porque chama-se livre-arbítrio, de você escolher o que você quiser. Vai ter. Mas vai ter com a permissão do universo. Vai ter com a permissão do universo. Então, a gente tem que parar de julgar certas coisas. E certas coisas é tudo. Tem que parar de julgar tudo. Claro, a gente vai ter uma reflexão, a gente vai fazer uma análise e a gente toma decisões. Mas julgar... Dentro dessa decisão, a gente precisa estar em paz com a gente mesmo, né, Rafa? Em qualquer decisão, dentro daquilo que você escolheu. E outra, se você estiver conectado com você mesmo, que é esse universo que tem dentro da gente, essa decisão fica mais simples. Se a gente seguir, né, a centelha divina que existe dentro de nós, tudo vai acontecer da melhor forma possível. Tudo. É só quem já experienciou isso para entender. Exatamente. Não tem explicação.
a vida da pessoa entra numa harmonia, só que aí que tá, é sem julgamento, é a harmonia do universo, não é minha harmonia, é a harmonia do universo. E se acontecer no meio do caminho alguns desafios, ou pode chamar de problemas, depende da visão da pessoa, que vai trazer muito crescimento para mim, crescimento espiritual. A gente tem que soltar a matéria. Solta a matéria. Tá? Exatamente. Se eu tiver que passar por situações para o meu crescimento espiritual, eu vou passar. Vou passar. É escolha. E o universo vai trazer. Vai dar. Então a gente tem que começar a entender esse mecanismo. A gente tem que começar a entender esse mecanismo. Né? E às vezes é duro para a matéria, né? Para o corpo, para nosso momento físico aqui, é duro você sofrer passar algum perrengue, passar por dificuldades financeiras, algum relacionamento que você gostava muito, perder alguma amizade. É difícil aqui, não é fácil. Exatamente. Mas isso a gente está passando por quê? Porque vai trazer crescimento espiritual. E se a gente tiver essa consciência, a gente passa por cima de qualquer coisa. A gente passa. Exatamente. Porque a gente vai crescer. O mais interessante é que você solta, e você solta com alegria. Você deixa fluir, e às vezes, assim, as pessoas muitas vezes não têm consciência e começa a criar situações dentro disso que não precisa, é simplesmente soltar, deixa acontecer, é tudo livre, é tudo... Quer ver um exemplo que eu vou dar? É tudo leve. É mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma empresa e é muito rica, tá? Tem muito dinheiro. Só que ela não é apegado àquilo. Ela não tem apego. Então ela já... Exatamente. Vamos pegar que essa pessoa é muito espiritualizada. Ela não tem apego, ela já entendeu o que acontece, ela é conectada com a centelha divina que tem dentro dela, esse universo de energia. Já entendeu tudo isso. E é milionária lá e tem... Se ela passar por um momento de aprendizado, mesmo assim ela vai passar por um momento de aprendizado espiritual e vai perder tudo. Vai perder tudo. É aquilo que você falou, ela vai passar dando risada, claro, vai sentir as dificuldades, é óbvio, mas ela vai estar feliz, sabe por quê? Porque ela tem a certeza que quando ela recomeçar, ela vai conquistar tudo de novo. Porque o universo funciona dessa maneira. É a certeza de que não estamos só. É a certeza de que, ao mesmo tempo que o universo tira, ele te dá. Mas para isso a gente tem que passar, né, por esse momento de crescimento. Esse crescimento espiritual faz parte. Quando a gente passa, esse crescimento acontece, o universo dá de novo. E aí, desafios novos, coisas novas. Quantas vezes a gente já percebeu... É aquele desprendimento, né, Rafa? A pessoa fica desprendida, ela vai e volta como o vento. Ela vai e volta sempre, sem precisar de argumentos para estar preso. Quando esse fluxo, esse soltar acontece, realmente é o que eu digo para você. É como eu me sinto hoje, internamente, assim, sabe? É o fluir do vento, é como um vento. A direção não importa. Esse soltar não é deixar de fazer as coisas. É um sentimento. Sim, claro que não. É um sentimento de que você tem dentro de você, que você flui com as coisas. É um sentimento que tudo que você fizer vai ser o melhor resultado possível. Então, tudo que
a gente faz, o resultado é o universo quem vai dizer. O universo que vai dizer. E aí, dependendo do resultado, é as mudanças que a gente vai ter que ir fazendo. Isso o que é? Evolução. Crescimento espiritual. É simples assim. Então, tudo que você for fazer não está dando certo materialmente, por exemplo, você tem que mudar espiritualmente alguma coisa. Exatamente. Mudar os pensamentos, perdoar alguém, perdoar alguma coisa. Alguma mudança espiritual vai ter que fazer. Tem que rever aí o que está acontecendo. Exatamente. Não está indo bem materialmente? Começa a analisar certas coisas aí. Vai ter que haver mudança. Né? E aí vai entrando mais coisas, né? Porque o universo, ele é infinito. Se não está dando certo, é porque tem alguma razão para não dar. Só que isso vai te trazer crescimento espiritual. Só que as pessoas não podem parar. Não pode parar. Tem gente que patina e já desiste. E já desiste. Não, faz mais. Faz mais. Cresce mais. Estuda mais, então. Alguma coisa tem que fazer. A mais. Perdoar mais. Amar mais. Se conectar mais. Quanto mais conectado com a centelha divina dentro de você mesmo, mais próximo, né, da vibração, mais próximo dos pensamentos do universo, a gente fica. Quando isso acontece, as coisas acontecem mais fácil, mais rápido. Mas para chegar nessa conexão, a gente tem que melhorar espiritualmente. O que é melhorar espiritualmente? É desenvolver sentimentos elevados, bons pensamentos, o amor incondicional, perdoar quem tiver que perdoar, ajudar. E esse ajudar é incondicional. Tem que ser incondicional, senão não funciona. Sem interesse nenhum, porque tudo é uma questão de energia. E o que a gente ouve? Ajudei fulano, nem muito obrigado. Não importa mais. Desapega disso. Solta essa coisa. Solta essa matéria. Né? Por que eu tenho que fazer uma coisa? A gente desapega, o gostoso é fazer e fazer, e tá sempre fazendo, e saber que está ajudando, que está valendo a pena aquilo. Sim, porque quem vai te dar o retorno é o universo. Ele vai te dar o retorno. Né? Mas as pessoas estão apegadas a uma crença. Olha, a gente se apega até em crença. Que, se eu ajudar alguém, tem pelo menos me dar obrigado, essa pessoa tem que me retribuir. Nada disso. O universo não é assim. Ajuda incondicionalmente. Se você fez com amor, se você fez com o coração realmente cheio de transbordando, eu acho que dispensa qualquer coisa. Você fez e está feito. Exatamente, porque na verdade você não fez para o outro, você fez para você mesmo. Mas eu ajudei o vizinho. Não, você não ajudou o vizinho, você ajudou a si mesmo. Só que você, através do vizinho que você ajudou a si mesmo. Porque tudo que eu faço, tudo que eu penso, volta para mim. Que faz isso, né, Rafa? O tempo inteiro, né? É isso aqui, ó. O tempo todo. Tudo que eu penso volta para mim mesmo. Aí se eu ajudo o vizinho julgando, querendo muito obrigado, não faz sentido para o universo isso. Ou já pensando em alguma coisa de retorno, alguma coisa em troca, já tá vacilando aí, né? Sim, porque você já vai ter, né, o que você quer. E aí o universo não vai te dar mais nada. Então não é muito melhor você ajudar incondicionalmente e deixar que o universo te recompense? Porque aí tem lá os ensinamentos lá, tá tudo escrito lá. Se você ajudar, o universo vai te dar centuplicado. É só... Agora, qual que é a questão? De novo lá, acredita nisso ou não? Se não acredita, daí
Aí não adianta. Pois é. Agora, você acredita nisso? Vai começar a ajudar as pessoas. Cara, cada um no seu... Aquela história, cada um no seu quadrado. Cada um no seu Você quadrado. ajudou, seguiu o seu caminho, o outro seguiu o dele, tá tudo certo. Exatamente. Não precisa fazer malabarismo, não precisa fazer nada extrapolado. Ajuda dentro do seu limite. Tá? Aquela história lá. Você consegue dar 100, dá 100. Você consegue dar 50, dá 50. E outro que consegue dar 10, dá 10. E pronto, tá tudo certo. É importante a energia problema que foi nenhum. colocada ali, né? Sentimento. Exato. É importante a satisfação que você consegue realizar no outro. A felicidade, a alegria, às vezes é tão pouco. Isso para o universo vale a pena, porque é crescimento espiritual. A gente tem que focar nisso. A gente precisa de crescimento espiritual. Não importa como, não importa onde. Para o universo é isso. É aquela história lá, outro ensinamento está lá escrito lá. Né? A gente chega no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a espiritualidade. E o mais é tudo acrescentado. O que é esse acrescentado? É os bens materiais que as pessoas querem. É simples, gente. É só olhar lá, só que tem que acreditar naquilo. Mas está tudo lá, o conhecimento. Está tudo lá. E as práticas diárias, né, Rafa? É praticar isso o tempo inteiro. É internamente, é externamente, é mentalmente, é vibrando nisso o tempo inteiro. É como fazer um bolo. É a receita de bolo. Está lá. Se você chegar ao reino dos céus, tudo mais vos será acrescentado. É isso aí. Você chega na espiritualidade, entende a espiritualidade, amor incondicional, perdão, ajuda, alegria, fechou. O resto vem de acréscimo. Não tem como ser diferente. O universo está dizendo isso. Começa a fazer para ver. Agora tem que acreditar. É o que quiser. Carro, casa, relacionamento. Abre as portas assim, ó. Quando você chega no reino dos céus. Ama o próximo, ajuda, perdoa, né? Alegria, felicidade. Eleva seus pensamentos, tenha bons pensamentos, para de julgar, estuda, trabalha, ajuda. O universo quer isso. Isso é evolução. Uma pessoa que faz isso honestamente, no sentido de realmente ela querer evolução espiritual, não tem quem segure essa pessoa. Porque é questão de energia. Vai conquistar tudo o que quiser, vai ter tudo o que quiser, vai ser alegre, feliz, para frente. Não tem saída. Não tem saída. O universo é assim, a gente tá dentro dele. E vai soltando, né, Rafa? Vai fazendo, vai resolvendo, vai soltando. O universo é assim, né? Então a gente pode ser assim também. Quanto mais próximo a gente ficar do universo, mas tem que olhar para dentro. O universo está dentro da gente. Você conquista qualquer coisa. Não importa o que, não importa onde. Vai acontecendo as coisas de maneira a chegar até a gente. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Precisa fazer a nossa parte. Sem zona de conforto. Ficou na zona de conforto, aí trava tudo. Pensou em prejudicar os outros, trava tudo. Julgou, trava. Trava, né? Não precisa nem pensar, né, Rafa? Só de querer tomar atitude do pensamento já foi. Só o fato de... orar e vigiar o tempo inteiro, né? Pois é. Receitinha de bolo de novo. Presta atenção nos pensamentos. Tenha bons pensamentos. Tá tendo pensamentos ruins? Troca por pensamentos bons. Simples assim. Exatamente. Não tá dando certo. Sabe por que não tá dando certo? Porque tá pensando errado. Tá pensando errado. Porque o pensamento cria a realidade. Cria a realidade.
Tá lá também. Tudo que pedires, crendo que já aconteceu, vai acontecer. Olha quanto ensinamento está lá nas escrituras. E Né? Só tudo que ensinamento, a gente receita for de fazer, bolo. né, Ralf? E tudo que a gente for fazer necessita. É preciso sentir. Sentir o que está fazendo, sentir o que realmente está buscando. É sentir, trazer esse sentir para dentro. Olhar para dentro, é isso mesmo. Entendeu? Assim, ó. As pessoas, o que que quer? As pessoas têm que entender isso. O que que a pessoa quer? O que que você quer? Aí vai falar um monte de coisa. Ah, eu quero ficar rico, né? Que é cheio de problema, né? Ah, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Aí se você perguntar assim, ó, o que você realmente quer, Realmente é. que daí entra no sentir, aí as pessoas se perdem. Então ela não quer riqueza, ela não quer nada daquilo que ela falou. Muitas E aí que tá vezes o... quer, mas da boca para fora. Esse querer Então, precisa ser da boca para dentro. mas aí que tá, pro universo é o que a pessoa realmente quer. E tá entregando. As pessoas querem crescer, vai lá. Ah, eu quero, precisando de dinheiro, quero crescer. Mas só pensa, né? Pensa, ah, eu preciso ganhar dinheiro, isso e aquilo. Tá, mas o que você realmente quer com isso? Aí não quer trabalhar, aí não quer estudar, aí não quer melhorar. Vai contra. Tá entendendo? O fluxo, né, Rafa? Exato. Tem que ter pensamento e sentimento em harmonia. Em harmonia. Quer ganhar dinheiro? Beleza. Sente isso? Sinto. Não, realmente eu quero. O que eu preciso fazer? Ah, você precisa estudar, você precisa se expor, você precisa fazer algo diferente. Então, beleza. Essa vai conseguir. Porque realmente quer. Não importa se vai ter que trabalhar sábado, se vai ter que trabalhar domingo, de madrugada. Isso não importa para ela. Essa realmente quer. O universo vai dar. Pode ter certeza. No momento certo, acontece. Agora, aquela que pensa querer alguma coisa e realmente, quando sente, né? Quando a gente pergunta, o que você realmente quer? Quando ela sente, esse sentimento ela está trazendo para ela. Aí vê essa pessoa penar, e pena, e pena, e não vai, e não vai. Ela não trocou esse sentimento. Ela não trocou. Mas da cabeça, como você falou, da cabeça para fora, da boca para fora, ela quer. Todo mundo quer. Quem não quer? Agora, suar para conquistar, aí as pessoas Um travam. exercício que eu acredito muito importante é você parar realmente, tirar um momento para aquilo, olhar quais são os seus desejos reais, Que entendeu? sente. O que E analisar realmente isso sente. mesmo que eu quero, o que vai fazer de diferente na minha vida isso? O que vai trazer para mim, no meu íntimo, e no que isso pode ajudar fora? Outra coisa, vai trazer crescimento espiritual? Entendeu? Se não trazer, beleza. Mas aí as coisas complicam um pouquinho, porque só fica no material. E a gente está no momento, tá? A gente está num momento de evolução que só material vai trazer problema. Porque chegou o momento que a gente tem que transcender um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos se interessar na espiritualidade. Já está de bom tamanho. Né? Ter interesse, ouvir alguma coisa espiritual, né? Pensar, refletir. Porque a gente chegou ao momento que a gente tem que transcender para o espiritual. Porque a gente é espiritual, querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, né, Rafa? A gente é espiritual. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio espiritual e material. E a gente consegue isso. Só que se você, né, se aprofundar espiritualmente, as coisas materiais é assim, ó, rapidinho. Porque é energia, é o querer, é o teu desejo. Aí você consegue, né, manifestar todas essas coisas que você quer. Mas, de novo, você tem que colocar na sua cabeça, o que você quer? Ah, eu quero tal coisa. Realmente você quer isso? Não, realmente eu estou disposto a crescer para isso acontecer. Aí acontece.
E tem em mente, né, Rafa, a consciência do que pode, nesse caminhar até o que você quer, o percurso, o que você pode encontrar por esse caminho. E isso faz parte de você olhar para dentro e falar, eu estou disposto, eu quero realmente ultrapassar essas barreiras, entendeu? E Então, focar nisso, sentir, porque o sentir fala muito para gente. A nossa sabe, intuição não erra, a gente não engana. é. E sabe o que é o mais engraçado? Esses bloqueios é criado pela própria mente da gente. Isso que é o mais engraçado. Se a gente se espiritualizar, se você se conectar com o universo de energia que tem dentro de você, que a gente chama de centelha divina, um pedacinho do universo, um pedacinho de Deus está dentro de cada um de nós, as coisas acontecem, sempre sem questão política, sem questão de crise, sem nada, você não precisa de mais nada disso. Por quê? Porque as soluções vão acontecendo. Você sai fora dessa vibração que está no momento e as coisas começam a acontecer para você. Só que tem que ser real, tem que vibrar. Isso que é o detalhe, tem que sentir, é uma vibração. Não, eu sinto que o que eu tiver que fazer para mim crescer, eu vou fazer. Fechou. E Pensa, uma coisa assim, acredita e faz. e a gente sabe, né, Rafa, o coração da gente não engana, o coração fala o caminho certo. E a gente está no caminho Exatamente. certo, quando está e quando não está. Se tiver conectado, não mete o pé pelas mãos nunca, mas tem que estar conectado realmente. Né? Às vezes as pessoas cometem umas loucuras porque agora vai dar certo, vou fazer. Não é assim. Mas se você estiver conectado, as coisas vão acontecer no momento certo. Tudo no momento certo vai se encaixando, bonitinho, sem ter perda, sem ter prejuízo, sem ter nada. Claro, vai ter os desafios, vai ter que acontecer. Solução vai aparecer, mas a solução não é do que a gente quer, é o que o universo traz. Então, se eu precisar falar em público, por exemplo, vou ter que falar. Existem maneiras para mim falar em público. Existem maneiras para mim fazer algo que eu tenho que fazer para aquilo sair. Porque aquilo vai trazer crescimento. É aquela mentalidade de você não querer fazer que está te atrapalhando. Simples assim. É aquela mentalidade que está te bloqueando para você não conquistar aquilo que você quer. Porque você não quer se expor, porque você não quer fazer algo, né, que dentro de você está te constrangindo. E na verdade é simples. Quando você se conecta, né, com esse universo, com essa energia dentro de você, isso aí, você desapega da matéria, que importa o que o outro pensa. Não E faz mais bacana sentido. disso, né, Rafa? Ó, na outra live passada, a gente num bate-papo, na conversa, eu me destravei de uma coisa que, entendeu? E é tão fácil, é tão simples. Às vezes as pessoas pensam, porque eles estudam, porque eles buscam esses conhecimentos, mas a gente também tem os nossos detalhezinhos também que vai surgindo e a gente vai resolvendo e a gente vai passando adiante. E é isso que é gostoso. E a gente solta. Eu entendi na última live esse entrave, resolvi comigo mesmo, soltei. E assim, é legal você ver essa evolução dentro de você mesmo, essas coisas acontecendo assim, de uma forma leve. Quando você consegue ter esse conhecimento, buscar essa energia, você começa a resolver isso. Você E aí, solta e tá tudo bem. com a prática, a gente vai ficando cada vez melhor. É assim que funciona. É aquela história de novo, é receitinha de bolo. Basta começar, mas tem que fazer. Faz. Daqui a pouco faz de novo e vai fazendo e vai melhorando e vai ajustando e vai
daqui a pouco você está expert no que está fazendo. E aí, sabe o que vai acontecer? A hora que você estiver lá em cima, você vai arrumar outro desafio para você crescer mais ainda. E é sempre tem, assim né? o tempo todo. Sim, porque o universo não para. Não para. O problema, por que a humanidade às vezes está nessa estagnação? Zona de conforto. Zona de conforto. E entra sofrimento e mais sofrimento e não conseguem aprender que o negócio é evoluir sempre. É assim, ó. Não é assim. É aqui, ó, crescimento sempre. Hoje você tem um, amanhã você tem que ter dois, depois de amanhã você tem que ter quatro, depois de amanhã tem que ter 8, 16, e é assim que funciona. E o universo vai te dar condição, mas você tem que querer. Tem que querer. Se você realmente quiser, olha lá de novo, né? Você quer realmente, sente isso? Não, é isso que eu quero para mim. Fazer. O universo vai te dar condição, o universo vai te dar o conhecimento, mas aí tá, As né? ferramentas adequadas para você fazer, né, Rafa? Que for Então, preciso fazer. essas ferramentas, só que aí que tá, as pessoas será que estão dispostas a estudar mais? Tá vendo onde é todo um detalhe que vai travando? É todo um detalhe. Ah, beleza. Eu para mim crescer eu preciso, falar em público, mas eu não sei. Aí daqui a pouco caiu na internet lá, você pensou, tal, curso para falar em público. Ah, a pessoa será que está disposta a ir fazer? Será que a pessoa está disposta a estudar um pouquinho mais, a deixar um pouquinho de certas coisas que ela está fazendo? É aí que está o problema também. Né? Esse apego às coisas diárias que a gente vai trazendo. Né? A gente vai entrando num vício, nos vícios diários. Né? A gente não consegue sair daquela rotina. Aí trava também. Então a pessoa precisa, necessita para crescer, falar em público, o curso está lá, os livros estão ali e ela na zona de conforto. Aí não tem como. Porque ela vai conquistar as coisas que ela vai conquistar, com certeza, mas ela tem que evoluir. Ela tem que aprender. Ela tem que fazer. O universo vai Despertar a fazer isso. curiosidade, né, Rafa? De correr atrás e buscar ferramentas que vai te ajudar naquilo. Exatamente. Desapegar daquele passado, dessas crenças que vêm enrolando as pessoas o tempo todo. Né? Ah, porque o meu avô fazia daquele jeito, tem que ser daquilo. Não, não precisa. Mudou, as coisas crescem, as coisas evoluem. É outro mecanismo, é outra coisa, é outro sistema. E se a gente está fazendo Acho que parte... você pode até pegar um pouquinho lá do vô, mas trazer para cá e dar uma reformulada do seu jeito, melhorar, recriar, reproduzir e trazer. Mas aí, Eu acredito muito nisso, sabe? mas Também aí de você não está... Pode falar. Mas aí o que está falando, você não está mais apegado. Entendeu? Mesmo que você traga um conhecimento antigo e melhore ele, você já desapegou. Já não faz mais parte. Isso é evolução. É como receita, essas coisas. Então, assim, a gente aprende algo lá com a nossa avó, fazer uma receita. Só que você traz para você já começa a acrescentar um negocinho aqui, você já muda um saborzinho ali e vai manipulando aquilo do seu jeito. É mais ou menos assim, ó. Antigamente, as pessoas não tinham a tal da máquina de escrever. Né? Máquina de escrever. O que nós temos hoje? O tal do computador, o celular. É um conhecimento antigo que melhorou. É isso. Ninguém mais está apegado à máquina de escrever. Ninguém quer saber mais. Eu escrevi muito, Olivetti. Então, mas hoje mudou. Mudou. Você pode até escrever na máquina de escrever, mas o seu desempenho vai ser menor do que uma pessoa que usa o computador. Você não vai conseguir ter os resultados tão rapidamente como se você tiver um computador. Então você parou no tempo. Faz parte a mudança. Faz parte a evolução. O universo quer que evolua. Na minha opinião, para o universo, nós já nem estaria com esse tipo de celular, já teria outros tipos. Já teria muito mais
avançado, só que as pessoas, né, estão caminhando lentamente, ok, certo. Mas pro universo, já estaria muito avançado. Rafa, a gente já entende um pouquinho mais do nível espiritual. A gente sabe que no nível espiritual as coisas acontecem um pouco mais rápido. Então a gente tem que ir um pouco mais devagar, né? Mas a questão não é essa, a questão é que pro universo ele vai te dar a condição se você quiser. Sim, com certeza. Então, mas as pessoas estão paradas, zona de conforto, né? A pessoa, aí que tá, a pessoa tem condição de fazer algo muito rápido, mas ela dá aquela enrolada, espera um pouco, entendeu? Para o universo isso é ruim, ele não quer isso. Então, quanto mais você tem, quanto mais você fizer, mais ele vai te dar. Mais ele vai te dar. Entendeu? Isso nós temos que começar a entender. E quando a gente começa a entender? Quando a gente entra em sintonia com nós mesmos, né? Com esse universo que é dentro de nós mesmos, e aí você começa a sentir isso, começa a entender isso. Por que a gente está falando isso? Porque a gente sente isso. Eu sinto que o universo gostaria que o negócio fosse muito mais rápido. Por quê? Menos sofrimento, menos miséria, menos pobreza, menos doença. Olha a tragédia que é esse planeta. É harmonia e fluidez, né, Rafa? Então, mas o universo vai dar se as pessoas quiserem. Então, as pessoas têm que começar a mudar a mentalidade. Tem que começar a mudar a mentalidade. Porque se a gente, olha só, as pessoas pensam que elas são incapazes, que, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos parar por aí. A gente não é corpo físico. A gente é uma consciência super poderosa, super inteligente. Todo mundo é assim, só que tem que despertar. Chegou o momento de despertar para essa realidade. De novo, você tem um universo de energia dentro de você. Por que você se limita tanto? Deixa acontecer. Experimenta. Não precisa sair loqueando já, mas experimenta em algumas áreas da vida. Começa a acelerar o negócio para você ver se as coisas não acontecem. Se tiver Começa a fluir, né? começa a fluir, começa a acelerar. Levanta um pouquinho mais cedo para ver. A criatividade é mágica, né? Todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo, porque tem a centelha divina. É mágica. Exatamente. E a criatividade não é só inventar coisas, é arrumar solução, é conseguir arrumar aquele probleminha do momento. Isso é muito rápido. A pessoa tá com um quezinho ali, né, que não vai. A pessoa já, sabe, aquela pessoa disposta a realizar as coisas, vai lá, já ajeita, já arruma, já pula, já faz, já acontece e bola para outro. Isso, energia diferente, né? Então, exatamente, põe uma energia diferente, começa a trabalhar essa energia de dentro para fora, começa a fazer, começa a acontecer. Já pensou se as pessoas começassem a entender isso e a fazer? 10 pessoas, 20. Nossa. Como é que nós ia parar nisso aqui? A gente acho que ia lá para... Tudo resolvido. Imagina. Aí quanta tecnologia não ia aparecer se as pessoas se dedicassem, né? Se as pessoas se dedicassem, se as pessoas mostrassem interesse em aprender, o universo vai dar, porque ele quer esse crescimento. Olha, não existe falta de nada. Não existe falta de nada. Já pararam para pensar que não existe falta de nada? É a gente que se limita, né? Aí alguém chega e fala umas bobagens, a gente compra aquela ideia. E quando você compra aquela ideia, você começa a também criar aquela ideia. E a replicar. Criando-se as crenças, né, Rafa? Exatamente. E aí o troço começa a entrar, né? Entra
numa bola de neve. Agora, e ao contrário também. Começa a espalhar coisa boa. É assim que funciona. Começa a espalhar coisa ruim, pega coisa ruim. Começa a espalhar coisa boa, também pega. Mas tem que espalhar. Só que o que acontece? As pessoas não têm essa mentalidade ainda que a coisa boa também acontece. Agora, por que isso? Porque, de novo, é muito materialista. O que é mais fácil enxergar? Um prédio já construído ou imaginar um prédio que ainda não foi construído, só está desenhado? Esse é o detalhe. Você mentalizar aquilo, né? Você trabalhar aquilo dentro de você, você concretizar aquilo dentro. Pois é. Já pensou se o engenheiro, o arquiteto não tivesse essa abstração? Nada sairia nem do papel. Então a gente tem que entender isso. As coisas boas também acontecem, mas a gente tem que acreditar nelas. Então, se a gente perguntar, o que você acha do mundo? Qual será que é a resposta que as pessoas vão dar? Elas vão ver o mundo destruído, um mundo problemático, ou elas vão ver um mundo maravilhoso, um mundo cheio de coisas boas? E o detalhe, existe essas duas visões dentro do mundo. Existem essas duas visões. É só olhar. Mas qual que é o sentimento das pessoas? O que elas têm dentro? A maioria que eu conheço, o mundo não presta, o mundo é injusto, o mundo é uma porcaria. Beleza, faz parte. Tá tudo errado, né? Agora, quantas pessoas estão sintonizadas criando esse mundo de porcaria, esse mundo de destruição? Quantas pessoas? É só a gente olhar para fora. Corrente, né, Rafa? É só briga no WhatsApp, é só briga pelo Facebook, é só encrenca, é só conflito. Tá aí o resultado, ó. E agora, como é que vai mudar isso? Se a gente começar a enxergar coisas boas. Semear coisas boas. Plantar coisas boas. Muda. Muda. Começa com 1, sintoniza com 10, aí com 100, com 1000. Nossa, a coisa muda rapidinho. Exatamente. Do mesmo jeito que se destrói, se constrói. É assim aquela que funciona. Situação que a gente conversou outro dia sobre político. Se você acredita que o político é ruim, tá, o cara foi eleito, tá lá, a gente precisa acreditar que ele pode ter uma mudança. Não é o que a gente queria? Tudo bem. Então, a gente tem... Então, e aí entra outra coisa. Né? Se a gente tem a crença que político não presta, a gente vai votar só em político que não presta. Você está criando aquela situação. Não adianta, vai sair um, vai entrar outro da mesma situação. Sim, porque todo mundo está criando políticos ruins antes da eleição acontecer. A gente energia está rolando. A gente cria a realidade. Ponha isso na cabeça. A gente cria a realidade. Se a gente tem aquele sentimento que todo político é ruim, corrupto, a gente está criando isso. A gente vai apertar a mão de político corrupto, porque é assim que funciona. É o que a gente está pedindo para o universo. Exato. Perfeito. E o universo está dando. E vai dar mais. E vai dar mais. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar esse padrão de pensamento, as coisas começam a mudar. O universo vai dar, vai trocar, vai mexer, vai acontecer alguma coisa que as coisas vão mudar. Mas a gente precisa mudar primeiro aqui dentro. Aqui. Sentimento. Aqui. Sentimento. E depois... Porque o sentimento manifesta para a vida material. O nosso sentimento. Pode ver. Se você se sente bem, nossa, teu dia é só coisas boas. Maravilha. O dia que você levanta com o pé esquerdo, ó, nada dá certo. O que é isso? É a tua energia se manifestando para fora. O que você tem que fazer? Mudar essa energia de dentro rapidinho. Você muda com o seu pensamento e com o que você sente. É mudança. Você transforma o dia.
Então, quando você Exatamente. acorda com o pé esquerdo, você já criou seu dia daquele jeito. Da mesma forma que você cria o político, que você cria o seu emprego, que você cria qualquer coisa para a tua própria vida. E isso influi a dos outros também, claro. Somos todos conectados ao mesmo tempo. Fazemos parte do mesmo universo. Fazemos parte do mesmo universo. Então, se eu prejudicar meu vizinho, eu vou estar me prejudicando. É simples assim. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Seja eu ir ali e pegar algo que não me pertence. Eu estou prejudicando ele e vou me prejudicar. Exatamente. E agora, quando a gente expande isso, é tudo. É quando a gente cria maus políticos, a gente cria maus políticos. Por quê? Porque a gente pensa que todo político é assim, todo político é assado, todo político... Entendeu? Está criando aquilo, vai vir mais daquilo. Então, para de criar coisas ruins e começa a criar coisas boas. A vida é maravilhosa, a vida é abundante, tem para todo mundo. O sol brilha para todos. Olha que simples. Agora, cada um tem que fazer sua parte. É aqui, ó. Suar, ó. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que eu preciso fazer para mudar? Só mudança interna já resolve tudo. Começa a pensar melhor. Começa a pensar direito. Você cria o seu dia. Você cria o seu próximo momento. Pensou, criou. Olha que coisa impressionante. Tem algo mais justo que isso? Não tem. O universo é justo. Você colhe aquilo que você planta. Ou seja, você vai ter aquilo que você pensa. Vai ter. É justo. Exatamente. Ah, mas e por que mais pessoas entram nesse bolo? Porque essas pessoas também pensam igual. O maior exemplo disso é a política, é o jogo de futebol. Jogo de futebol. Quem gosta de um time, todo mundo pensa igual. Pensa igual em que sentido? O gosto por aquele time. É simples. O que Então, querem depende muito da vibração, né, Rafa? Vão vibrar junto naquilo tudo. Exatamente. Então, se você acha que o time é uma porcaria, vai ser. É jogador perna de pau. É simples assim. É só dar cagada, né? Pois é. Aí a gente está falando em expansão. Agora, na sua vida é a mesma coisa. Olha que interessante. Quando você acorda, o que as pessoas pensam? Você tem a certeza absoluta que você vai tomar seu café da manhã. Por mais que seja óbvio, tá lá o café, a xícara, você criou aquilo. Ah, quer ver? Começa a pensar que você não tem café da manhã para você ver o que acontece. Não acredita mais que você não... É simples assim. Então, todo pensamento que a gente tem está criando. Cada segundo, cada pensamento. Agora, cada coisa vai acontecer no seu devido tempo. Tem coisas que você pensa... Olha que interessante. Tem coisas que a gente pensou, né, e foi se realizar depois de 10 anos. Você fala, nossa, realizei um sonho que eu tinha lá atrás. O que foi isso? Um pensamento. Só que levou 10 anos para o universo ajustar as coisas, acontecer, fazer você melhorar, evoluir, colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. 10 anos depois, se realizou. É assim. E tem coisas que se realizam na hora. Um café da manhã, um almoço. Aí as pessoas falam assim, ah, mas tem gente que... Por que tem gente que não tem esse almoço? Porque não sabe pensar. Não sabe criar. Pensa em fome, entendeu? Pensa em miséria. Pensa que a vida é uma desgraça, não vale nada.
ela está pensando... Anda Então, sempre no negativo, né, Rafa? É aquela pessoa que ela está sempre ligada no negativo. pode ver, aquela pessoa lá que tem aquele comércio, vamos falar assim, que não vai para frente, mas você vai conversar com ela, só reclama. Ah, o governo tem culpa de tudo isso. Ah, as pessoas não sei o quê. Olha o pensamento da pessoa e está criando aquilo e o universo está dando mais ainda daquilo que ela pensa. O dia que ela parar e começar a pensar diferente, vai acontecer coisas diferentes. Tudo isso, deixar... Desapega desse negócio, né? Solta coisas boas. Pensa em coisa boa e solta para o universo vai trazer de novo. Então as pessoas não crescem, por quê? Porque se limitam a crescer. E esse limite é grande, é amplo, aquilo que eu falei. Ah, eu quero dinheiro, ah, eu quero isso, mas não estuda, você precisa estudar, não faz o que tem que fazer. Aí não quer crescer. É a mesma coisa que falar para o universo assim, eu não quero crescer, mas eu falo que quero, mas no fundo eu não quero. Tá estagnado. Na minha energia, na minha vibração, eu não quero crescer. E o universo vai te dar isso. Não tem como correr. São leis. A gente fala assim, são leis universais. Não muda. Serve para todo mundo. Começou a pensar direito, vamos falar assim, vai ter resultado. Se todo mundo pensar que o Brasil é um país maravilhoso, próspero, vai ser. Vai ser. Né? Se todo brasileiro começar a pensar direito, vai ser. Agora, as pessoas pensam e criam aquilo. Agora, 150 milhões pensando, né, na mesma besteira. Energia. Então, 150 pensando besteira. Esse 150 vai ganhar besteira. Os outros, agora, o detalhe, aquele que critica também está na mesma sintonia. Esse que é o detalhe. Ah, mas eu quero... Igual, né? Tá vibrando igual. Ah, eu quero um governo diferente, mas esse não vale nada, esse não sabe fazer. Tá na mesma sintonia. Tá vibrando. Então, está criando esse tipo de governo, esse tipo de político. Então, porque a gente cria aquilo que a gente quer, o que a gente pensa. Então, em vez de falar que o político é corrupto, que não vale nada, que esse governo é isso e aquilo, você está criando mais disso. O que faz aquela tem que fazer? Pensar. Que a gente sempre fala aqui, né, Rafa? Troca o negativo pelo positivo, sempre analisando o que... Exato. Pensa no que quer. Ah, eu quero um político honesto, trabalhador, que cuide do povo. Pronto. Mas para de criticar o outro. Sai daquela sintonia. Esse que é o detalhe. Sai dessa sintonia. É a mesma coisa aquela pessoa que quer a cura para alguma coisa. Está doente lá. Está com gripe. Quer a cura, mas só vive falando em gripe. Tá doença, criando... né? Porque tem pessoas também que é assim, é para acabar, né? Pois é, tá criando mais doença. Ah, mas eu não quero ficar doente. Ah, mas eu isso, eu aquilo, aquilo. Tá na sintonia da doença. Sai fora, pensa em saúde. Pensou em saúde, vai ter saúde. Entendeu como é que funciona o universo? O universo funciona dessa maneira. É energia. A energia, ela é aquilo que você está sintonizado. O que você está vibrando. Então, se você... Beleza, você quer um político contrário. Né? Você quer um político bom, mas vive criticando o que está lá. Vive falando mal. Vive brigando com as pessoas. Então está tudo na mesma sintonia do lado de cá. Para você sair fora dessa sintonia pro lado de lá, você tem que começar a falar coisas boas. Eu quero um político bom, um político honesto. Eu quero saúde. Né? Eu me sinto saudável. É uma vibração. Me sinto saudável. Me sinto próspero. Né? O que é se sentir próspero? É aquela história. Tem que trabalhar dia e noite? Vou trabalhar dia e noite. Pronto, acabou. Vai valer a pena. Eu vou conquistar porque você sente. Apareceu para você é sentimento. Alguma realização você vai ter. Né? Agora não pode. Nosso coração tem um jeito especial de nos mostrar. Vai dar certo. Tá funcionando. Você tá no caminho certo. Você tem uma certeza daquilo.
Mas aí que tá. Você solta essa certeza, porque não é como a gente quer, é como o universo vai colocar na tua frente. E Como se ele precisa colocar ser. lá, se ele colocar lá que no momento você precisa trabalhar dia e noite, seja assim, que seja assim, vou dar um jeito. Então Exatamente. é o jeito do universo, na hora do universo. O universo tem a hora certa. Na hora certa vai acontecer. Mas, olha que coisa interessante. É raciocínio lógico. Para você, olha lá, uma pessoa quer fazer uma faculdade. Essa faculdade leva 5 anos. Então, se você começar amanhã essa faculdade, no tempo certo, daqui a 5 anos vai acontecer. Mas se você começar essa faculdade uma semana depois, o tempo já mudou. Você vai fazer aquela faculdade acontecer em 5 anos e uma semana. O universo trabalha dessa maneira. Entendeu como é que é? Então, se você tem que fazer algo acontecer hoje, né? Vai começar hoje? Começa hoje, dá um jeito. Se você deixar para amanhã, vai acontecer um dia depois. E se deixar para amanhã, 2 e 3, e o troço vai virando uma bola de neve gigante. Porque o universo trabalha assim, o universo não para. É o A tempo pessoa começa a todo. procrastinar, né, Rafa? O tempo inteiro. Sim, se ela vai empurrando com a barriga, o universo vai fazendo uma bola de neve, porque o universo não para. E aí, olha, é raciocínio lógico, olha que interessante. Amanhã você tem as atividades de amanhã. Já está certo? Você já tem as atividades de amanhã. E você tem as atividades de hoje. Quando você não faz as atividades de hoje e deixa para amanhã, o que vai acontecer? Vai acumular. Exato. A pessoa vai ter que trabalhar mais, vai ter que se desdobrar mais. Porque é assim que funciona. Então, se a gente ter essa consciência e faz o hoje, o que tem que ser feito, o negócio flui numa harmonia perfeita. Você vai ter tempo para as coisas vão acontecer, e a gente vai ter tempo para tudo. Vai ter tempo para o lazer, vai ter tempo para festa, vai ter tempo para tudo. Vai ter tempo para tudo. Tudo acontece se a gente começa a pensar direito. Porque o universo funciona dessa maneira. Ele tem umas leis, né, que servem para todo mundo. E a gente está tentando que as pessoas incorporem essas leis e façam delas uma vida prática. Faça delas uma vida prática. Então, tudo que a gente tem dentro é simples. Ó, tudo que você tem dentro, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você deseja, você põe para fora. Então, se alguma coisa está acontecendo aí fora que você não gosta, é simples. Olha o que você tem dentro. Olha para ver se não é a mesma coisa. Né? As pessoas às vezes julgam, criticam tanto lá, mas quando ela olha para dentro, ela vê que ela tem alguma coisa com aquilo. Tem dentro Aquilo dela. lá está espelhando. Está espelhando. Né? Ela está aponhando para fora aquele sentimento. Né? Então, às vezes as pessoas têm medo de alguma coisa e colocam esse medo nos outros. Ah, não faça isso que não vai dar certo. Pera lá. Por que essa crítica? Por que esse julgamento? Esse medo é da pessoa, não é do outro. Para de colocar medo no outro. Deixa o outro. Se você não ajuda, não estrove, porque aquilo vai voltar para você. Né? Ai, cuidado que você não vai conseguir, porque isso, porque aquilo outro. Mas a pessoa está colocando todo aquele sentimento que ela é incapaz, ela não vai conseguir, joga no outro. Né? Em vez dela olhar para dentro dela e resolver aquilo, joga no outro, causa incerteza no outro, causando problema no outro, em vez de ajudar, está estrovando. Então, você vê que nós somos todos conectados. Faz parte. Agora, você pode sair de uma sintonia e entrar em outra. Ah, vamos lá, o Brasil está em crise. Sai disso. Não está em crise coisa nenhuma. Você vai trabalhar, você vai arrumar solução. As coisas vão acontecer para você. Sai fora dessa sintonia. Não queira isso para você. Para de criar isso.
o universo vai te recompensar, porque ele já está recompensando a crise de quem quer crise. Então, se alguém quer crise, vai ter crise. E é fácil da gente ver. Vamos pegar a pandemia. Olha quanta gente cresceu na pandemia. Simples assim. Por quê? Porque não parou para pensar que aquilo estava prejudicando ela. Saiu fora daquela sintonia e fez. Quantas pessoas que a gente viu, né, mudar de emprego, aprendeu coisas novas e aconteceu para elas. Quanta gente que eu conheço que aconteceu isso. Não sabia nem mexer no celular, virou expert em celular, rede social, e bora trabalhar e fazer e crescer. Por quê? Porque aquele sentimento é dela. Então, ela passou por uma pandemia, né? Vamos lá, de cabeça erguida, com outro olho, né? Enxergando parou de outras evoluir, coisas. né? Ela continua evoluindo. Evoluiu na pandemia. Ah, tá evoluindo, né? Tá caindo o negócio, evolui aí também. O que tem que fazer? Ah, tem que... Quanta gente que saiu da zona de, né, de conforto lá do seu Aprenderam escritório, a se gravata, reprogramar, né, Rafa, dentro disso. e passaram a mão em outra coisa e vamos lá. Eu conheço bastante gente que largou a caneta para ir trabalhar no campo e não saiu mais do campo na pandemia. Tem vizinhos aqui que fez isso. Trabalhava em escritório. Nisso, né? Trabalhava em escritório, na pandemia largou o escritório, veio, gostou da chácara, hoje vive da chácara. Olha que mudança interessante, mas o que acontece? Essa mudança foi interna dele. Ele desapegou, soltou, e coisa nova, vamos fazer tudo de novo. Adaptou a realidade. Então, o universo colocou, né, uma situação para ele, e ele falou assim, pera lá, vou crescer. O universo colocou uma situação para ele e ele falou assim, o que eu preciso para me crescer? Ele falou, você precisa largar seu emprego, abandonar seu escritório e trabalhar em outro lugar. Beleza, eu vou fazer isso então. E ó, simples assim. Medo de encarar, né, Rafa? Pode ter medo de encarar. Não tem medo de encarar. Cima. E quando a gente tem essa certeza? Quando a gente se espiritualiza. Aí não tem erro. Porque você ganha uma visão, você ganha uma percepção das coisas totalmente diferente. Aí você começa a enxergar coisas que as pessoas estão cegas para aquilo. E às vezes é oportunidade, é muita coisa que vai acontecendo. Quando você expande a espiritualidade, porque aí você começa a enxergar coisas onde os outros nem passam perto. Né? Você já deu horário? Solta que muitos estão apegados aí, né? Já deu horário? Já, né? Eu acho que passou já. Não sei como não derrubaram a gente ainda, né? Então, beleza. Vamos deixar um pouco para a próxima. Obrigado, gente. Tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite e até quinta, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.